Pois bem, instauramos inquéritos e começamos a investigar. A imprensa já tinha algumas informações, digamos assim, fofocas aí dos bairros, né? Acusando algumas pessoas. Nosso trabalho precisa tratar de trabalho técnico e afetar diretamente a vida das pessoas. A gente tem que, nós não podemos ser parciais, temos que ser imparcial nesse momento e seguir linhas objetivas de investigações. Iniciamos ali as investigações, fizemos diversas oitivas, tá? Usamos meios tradicionais de investigações, também meios não tradicionais, que não convém a gente dar os detalhes, porque pode atrapalhar futuras outras investigações. E constatamos, após incansável trabalho realizado pela equipe da DIC ali, que o crime foi praticado por 4 pessoas, tá? São 3 pessoas maiores de idade, tá? Nós temos aqui o mentor intelectual do crime e o coordenador, que é o marido da vítima, tá? Ele juntamente com a sua amante, tá? Que era uma vizinha deles lá, eles orquestraram esse crime com o objetivo de quê? Eles queriam ficar juntos, manter a relação deles sem a presença da vítima Mariane, tá? E também queria os bens da vítima, que é casa, alguns valores e os pertences dela. Com esse intento, aí eles orquestraram e acertaram com o genro da amante. O genro da amante, acertaram com ele o valor de R$ 2.500 para ele executar a vítima. Juntamente com o genro da amante também foi um sobrinho da amante, tá? Que também tinha a promessa de receber esse valor. Então o casal ali, o marido e a amante, contrataram esses dois na promessa de pagá-los R$ 2.500 cada para executar a vítima. O que eles fizeram? O marido tinha combinado com a vítima de buscá-la conforme ele fazia diariamente no trabalho por volta de 19 horas. No entanto, como a intenção dele não era buscá-la e sim que ela fosse morta, ele permaneceu em casa, tá? Com testemunhas presenciando a presença dele, porque estava vendo uma obra na casa, e daí o pedreiro, outras testemunhas foram inquiridas e confirmaram que ele ficou o tempo todo na residência ali das 18 horas até as 22, 23 horas. No entanto, quem foi buscar a esposa foi a amante, tá? E os dois que foram contratados para executá-la. A amante estava conduzindo o veículo. Importante ressaltar que a amante era amiga da esposa, da vítima, tá? E também tinha costume de buscá-la no trabalho, eventualmente. Então, por essa razão que ela não estranhou da chegada da amante lá no local. Então, ela foi no banco da frente, ela foi no banco do motorista naturalmente, conduzindo o veículo automotor, que é dela, mas está registrado no nome do marido, tá? E os dois contratados para execução ficaram no banco de trás, tá? O genro dela ficou do lado traseiro, onde o passageiro ia entrar, e o menor ficou do lado esquerdo, atrás do banco do motorista. Aí a gente consegue observar nitidamente quando o carro para, a vítima caminha até o carro, dá uma olhada, reconhece, naturalmente, porque é vizinha dela, ela entra no veículo. Quando ela entra no veículo, ela já é golpeada, ela é imobilizada e golpeada pelo genro da amante. Ela é golpeada e são desferidos diversos golpes com o instrumento utilizado, que foi uma faca. Inclusive uma testemunha relatou, tá? Uma testemunha relatou que a vítima, depois de ter sofrido diversos golpes, ainda caída no ombro da amante ali, de uma das autoras, a questiona o porquê disso. Aí nesse momento, o agressor que estava esfaqueando, o que ele faz? Ele questiona ela se ainda está viva e dá mais golpes de faca, acertando o pescoço e o rosto. Essa testemunha deu todos esses detalhes porque ela ouviu de um dos executores toda a narrativa do fato. Após eles executarem a vítima dentro do veículo mesmo, logo após pegá-la ali no local de trabalho, eles vão até o local ali, o rio Itajaí, a sul ali,
jogam o corpo da vítima, tá? Com a intenção de ocultá-lo, para poder eles, o intento deles ali de ficar junto, implementar esse intento. Dispensam a bolsa com alguns pertences no percurso, que foi encontrado também no dia 9, a bolsa, inclusive com sangue da vítima. E daí eles retornam para a residência do marido, porque a amante também reside ali num dos andares. Aí lá eles levam a vida normal, eles não esperavam a repercussão que a coisa foi encaminhando, né? No dia seguinte, como foi encontrado o corpo, maior repercussão ainda. E daí a amante, junto com o genro, pega o veículo que eles utilizaram para a prática do crime e leva o veículo lá para a cidade de Navegantes. Eles vão em 2 veículos, abandonam o veículo lá, que é um veículo Corsa, tá? Sedã, e retornam um segundo veículo, que também é deles. Esse segundo veículo que eles utilizaram está em nome da amante, no entanto ela tinha vendido esse veículo para o genro. Aí eles retornam, naquele momento ali eles já conseguem ter uma noção da repercussão e dos trabalhos que a polícia estava desenvolvendo, porque já foi no dia 9, tá? Então eles, para evitar a identificação e serem presos, combinam de se evadir se organizam para se evadir da cidade. Aí no domingo, no período da tarde, eles pegam um ônibus interestadual com destino a São Paulo. Em São Paulo eles pegam outro ônibus com destino a Recife, e desde então eles estavam escondidos na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. Após a investigação lograr êxito em apurar todo o fato, identificar os autores, foi feita o pedido de prisão dos autores, tá? Foram deferidas as prisões, tá? E na manhã de hoje, com apoio da DENARC, da Polícia Civil do Estado do Pernambuco, os 2 que se foragiram para lá foram localizados e presos pela equipe do delegado Cláudio, da DENARC, e a equipe da DIC localizou o marido, que estava escondido no bairro Cordeiros, aqui na casa de um outro pastor. Localizou ele e realizou a prisão. Com relação ao menor, até então a gente não tinha muitas informações a respeito da conduta praticada por ele. Só com a prisão dos autores foi possível esclarecer a real participação do menor, tá? Os 2 que foram presos lá no estado do Pernambuco, eles foram interrogados pela equipe lá da DENARC, e lá eles confessaram com detalhes a prática do crime, a motivação, tá? Que nem eu mencionei, a motivação do casal era para ficar com os bens e fazer sumir a Mariane, porque ela atrapalharia a relação deles, e a motivação dos outros 2 masculinos era financeira. Eles queriam receber o valor de R$ 2.500 cada um. Agora, com a conclusão do inquérito policial, tem algumas perícias que temos que juntar, algumas diligências que vamos concluir de hoje para amanhã, e daí vamos concluir o inquérito com o indiciamento dos 3, a representação pela conversão das prisões temporárias em preventivas, e vamos postular também a internação do adolescente. Em contato com a equipe lá do estado do Pernambuco, o adolescente ele é envolvido com tráfico de drogas no local, ele vive mais na rua lá, e também ele é envolvido com facção criminosa. Ele está em local incerto e não sabido, não foi localizado pela equipe de lá, tá? Por isso é mais imprescindível ainda a decretação da internação provisória dele. E daí vamos concluir e encaminhar para o judiciário o procedimento com o êxito de ter apurado a motivação, toda a circunstância e todos os responsáveis pela prática ilícita. O pastor que estava dando guarida do pastor J, ele também vai ser investigado? Não, ele não, aqui o pessoal que não tinha conhecimento, inclusive o marido, ele foi interrogado e ele nega a participação, tá? Em que pese a investigação ter apurado, se a gente tirar as confissões dos demais envolvidos, só a investigação por si só, ela já tem lastro dando conta da participação dele. Mas ele nega? Mas ele nega de forma veemente. A amante também nega? Não, a amante confessa, dá detalhes, e o genro da amante também confessa e dá detalhes. Quanto tempo eles mantinham essa relação extraconjugal? Essa informação ainda não foi apurada, porque o
O marido nega que tem que tinha relação extraconjugal, tá, com ela. O dinheiro chegou a ser pago pela execução? Chegou a ser entregue às pessoas que foram contratadas? Não temos essa informação ainda também, se o dinheiro foi de fato pago ou se foi só uma promessa. Mas é a própria amante que afirma, nesses detalhes que ela passa, que o marido, J, ele participou do crime. Tanto a amante dá todo o relato, falando da participação dele. Perfeito. E dos planos dele, quanto o genro também fala sobre a promessa de pagamento, sobre a participação dele. Foi tudo orquestrado por ele. E o marido dessa mulher, ele não sabe, ele não tem nenhum documento? Porque um dos casos está no nome do marido da mulher. O marido da amante, ele está justamente agora na DIC ali, ele estava de férias na época em Pernambuco, tá? Ele estava de férias, ele retornou agora, o advogado entrou em contato para ele ser ouvido ali, ele vai ser ouvido como testemunha, tá? Em que pese ele está no período ali, ele ainda morava com a mulher, a informação é de que eles não estavam juntos já há algum tempo, tá? Por essa razão, o próprio advogado entrou em contato que ele tem interesse em ir lá esclarecer isso e prestar os esclarecimentos que a gente tiver. Ela morreu afogada ou foi hemorragia? A causa morte, o laudo eu não analisei esse ponto. O cadavérico eu nem sei se está nos autos ainda. Não posso dizer se a causa morte foi em razão dos ferimentos da faca, que foram 27 por todo o corpo, tá? Ou do afogamento. Mas assim, eu acredito que foi em razão dos golpes de faca por conta das regiões onde os golpes foram desferidos. Doutor, esse carro que foi encontrado, né, esse Costa Cinza, ele pertencia a quem exatamente? Ao marido dela, da amante? O carro, ele está no nome do marido da amante. No entanto, quem utilizava o carro era a amante. E a amante, ela costumava emprestar o carro para o marido da vítima. Era comum o marido da vítima utilizar o carro, inclusive para buscar a vítima do trabalho. No dia do crime, o marido da vítima foi levá-la ao trabalho, no período da manhã, no mesmo veículo, no Corsa, da sua amante. Doutor, o senhor pode dar nomes? Não pode. Tem vedação legal, a gente não pode dar o nome das pessoas. Uma outra pergunta, o senhor no começo falou que o objetivo deles era esconder o crime, né, para continuar a vida deles normal. De que forma eles iriam enterrar a pessoa ou jogaram no rio nesse sentido, com o objetivo de esconder? Pois os planos deles, ficou bem evidente, né, a intenção de ocultar, porque amarraram o corpo e jogaram dentro do rio. Na ideia deles, ali eles estavam ocultando o corpo não sendo encontrado, não ia haver uma investigação para apurar de forma tão rápida assim, né? Os planos deles não deram certo, porque o corpo foi localizado logo no dia seguinte e iniciada a investigação. Desde o início, quando eles cometeram o crime, eles já tinham a intenção de, assim que o corpo foi jogado no rio, dar queixa na Polícia Civil, afirmar que havia sido um carro de aplicativo que tinha buscado a vítima. Isso já foi orquestrado inicialmente ou apenas quando viram a amplitude da divulgação do fato que decidiram assim fazer? Isso aí já foi planejado previamente pelo marido, porque nós apuramos no inquérito que a vítima ela caminhou ao sair do trabalho para o lado lá do supermercado Bistec, onde ficava a loja que ela trabalhava. Ela caminhou para o lado onde normalmente ela ia quando o marido vinha buscá-la. Quando não era o marido que vinha buscá-la e ela ia embora para casa de Uber, ela ia para o lado oposto da saída do Bistec. Inclusive ela foi questionada pela colega de trabalho quem iria buscá-la. Ela afirmou para a colega de trabalho que quem iria buscá-la era o marido. Aí aconteceu tudo o que aconteceu e o marido, prova de que ele estava simulando toda a situação, mesmo sabendo que ela sairia do serviço como comum 19 horas, ele manda uma mensagem para ela por volta de 19h20, 19h30, perguntando, na nossa conclusão, para dissimular, e aí, pegou o Uber? Tá? Então, as investigações concluíram que sim, que foi tudo organizado previamente, foi planejado, eles tinham premeditado o crime com a intenção de ficarem juntos e usufruir dos bens da vítima. Quais eram esses bens, doutor? Tem a casa que eles adquiriram juntos, tá? Além da casa, tem alguns valores. Ela fez um empréstimo, inclusive quem foi a avalista foi até a empregadora. Ela fez um empréstimo, valor baixo, mas fez um empréstimo para poder investir na casa, fazer reforma. A casa estava sendo reformada. E ele tinha também recebido um valor, que ele tinha acabado de ser demitido, um valor até considerável,
E daí ele teria todos esses bens, além da mobília, de todos os pertences que eles possuem na residência. É o imóvel que eles tinham acabado de comprar e os valores que eles possuíam. Tá. Diante desses crimes, né, não fica só no assassinato a acusação. Tem mais alguma coisa além? Não, aqui a gente tem de crimes, aqui a gente tem um homicídio com 2 qualificadoras, uma qualificadora subjetiva e uma objetiva, tá? E nós temos também o delito de ocultação de cadáver. São os crimes que eles serão indiciados. Essa questão de requinte de crueldade? Então, é uma qualificadora objetiva isso aí. E tem a qualificadora subjetiva que é o motivo torpe, o motivo em razão dos valores. O homicídio todo aconteceu dentro do carro, em frente ao bistec, e já foi desovado no rio. Não teve outra parada com o corpo nesse interior. A execução ocorreu toda dentro do carro, iniciou-se na saída do bistec, mas no percurso. Ela foi sendo golpeada no percurso, enquanto o carro estava sendo conduzido pela amante, o genro no banco de trás estava golpeando, ele estava atrás dela no banco, golpeando. Por isso que as lesões são, a maioria no mesmo sentido. Na horta, né? Para aqui, ó, na região da cabeça para baixo. Foi apreendida? Não foi apreendida. Só para a gente esclarecer a situação desse pastor, né, na casa do qual o marido da vítima estava escondido, pelo que o senhor colocou para a gente. Esse pastor, ele não tinha em momento algum informações do que estava acontecendo. Ele deixou o acusado permanecer na sua casa sem saber que ele havia participado de um crime. Que o acusado usou para esse pastor? Ele estava prestando uma caridade ali para o outro colega pastor. Entendi. Inclusive, no momento que ele foi questionado hoje pela equipe, se ele estava... A equipe comunicou ele que havia uma ordem de prisão pro pastor, né, que a gente tinha informação de que estava lá. Ele no primeiro momento resistiu em falar que o pastor estava na casa. Foi então que o policial relatou para ele, uma vez você está escondendo ele, você está praticando o crime de favorecimento pessoal. Nesse sentido, a gente pode prender em flagrante. Então, imediatamente, o que ele fez? Não, então se é assim, eu não quero praticar crime. Eu não sabia do envolvimento dele. Ele está na minha casa escondido mesmo. Aí ele está ficando na minha casa. Aí a equipe foi lá e realizou a prisão dele. Um outro pastor. E como que essas 3 pessoas reagiram às prisões? Eles estavam porque assim, esse pessoal envolvido no crime, eles são do estado do Pernambuco. E alguns deles, inclusive o sobrinho da amante, ele veio para Itajaí há pouco tempo, tá? Segundo o delegado lá da região, ele veio para Itajaí justamente para fugir de uma investigação lá onde esse adolescente é suspeito de um homicídio, tá? E também para fugir da facção criminosa, que é rival da facção a qual ele faz parte lá. Aí ele veio para Santa Catarina, se envolveu nesse outro crime, tá? E retornou para o local de origem. Eles estavam lá na região onde a família já residia anteriormente. Surgiram informações, não sei se chegou ao conhecimento, de que o marido da vítima, que trabalhava em um centro de recuperação, ele foi demitido do centro de recuperação cerca de 1 mês antes dos fatos. Há alguma informação a respeito disso, sobre o porquê dessa demissão? Alguém sabia dessa relação extraconjugal entre o marido da vítima e a suposta amante? Então, a gente tinha já a informação da demissão dele, é daí que surge esse valor até considerável, salvo engano, são 17 mil reais que ele conseguiu receber dessa demissão, tá? Só que não tem nenhuma relação a demissão dele, a princípio, pelo que foi apurado por nós, com a empreitada criminosa orquestrada por ele. Alguma informação sobre a filha do casal? O casal tem uma filha menor. Eu entrei em contato com o advogado ontem do pastor, até porque ele no interrogatório fala que conversou bastante com a filha no dia e ele se comprometeu a trazê-la para a gente estar ouvindo ela, tá? Salvo engano, inclusive ela é menor de idade, ela estava lá passando um tempo. E como essa menina está? O senhor sabe? Não, ela não foi ouvida ainda, não tivemos acesso a ela. Apenas o advogado dele, do investigado, se comprometeu em entrar em contato com ela e trazê-la para a gente ouvi-la. Doutor, das testemunhas que o senhor ouviu, o relacionamento deles era normal? Porque a gente ouviu lá pela patroa dela que não havia reclamação, ela estava trabalhando normalmente, não reclamava de nada dentro de casa. O relacionamento deles como casal? Então, o que foi apurado é que a princípio eles não tinham nenhum problema conjugal, tá? Ao menos na visão da vítima,
a vítima estava bem no relacionamento, não reclamou para ninguém nada que estava acontecendo atípico dentro do relacionamento, tá? No entanto, o que causa bastante estranheza é que a amante era muito próxima e amiga da vítima. Era muito próxima e amiga da vítima. Inclusive, a colega da vítima que trabalha junto relatou isso pra gente, falando, não, ela gostava bastante dessa vizinha, essa vizinha vinha buscá-la eventualmente, eles faziam churrasco, faziam reuniões diariamente, porque moravam um embaixo, um em cima. Então isso aí causou bastante repugnação ali ao pessoal quando surgiu a informação do possível envolvimento deles. Quantas testemunhas ouvidas? Foram várias, foram mais de 15 pessoas envolvidas no inquérito até agora. O que acontece a partir de agora? Vai ser encaminhado ao judiciário? Então, está sendo finalizado aqui o relatório de investigação, tá? Eu acredito que de hoje para amanhã eu vou concluir o inquérito pedindo a conversão das prisões temporárias em preventiva e postulando também a internação do adolescente, porque uma vez ele sendo localizado lá, aí a gente tem a possibilidade de apreendê-lo e ouvir a versão dele. O pastor se mostrou arrependido? Momento algum. Todo dissimulado o tempo todo, se fazendo de vítima, apesar de mostrar todas as provas que nós tínhamos, os elementos de informações, ele foi interrogado 2 vezes, há diversos pontos contraditórios no interrogatório dele, um para o outro, e também em comparação do interrogatório dele com os depoimentos de algumas testemunhas. Quanto tempo o senhor acha que esse crime foi planejado até ser executado? Não, aí a gente não tem a mínima ideia de se isso aí já surgiu há pouco tempo, há muito tempo, a gente não apurou isso, não. Quanto tempo eles eram amantes? Não. E o senhor trabalha, obviamente, com polícia há bastante tempo, um crime que foi planejado, obviamente, que tem na execução o marido da vítima, a amiga íntima da vítima. O que lhe chamou a atenção nesse caso? O que chamou mais atenção foi a postura do marido, porque ele é muito dissimulado. Inclusive, uma das testemunhas, que é o pedreiro que estava trabalhando com ele ali no dia 8, entre 6 da tarde e 11 da noite, o próprio pedreiro falou assim: nossa, o pastor comentou que a esposa não chegou, mas ele ficou tão natural aqui, parecendo que nada estava acontecendo. Então ele demonstrou uma frieza extrema e ser bastante dissimulado, uma pessoa muito fria e dissimulada.